Salve, salve, patriotas. Amigos, eu vou passar para vocês agora nesse vídeo aqui uma informação muito importante, prestem bem atenção. É uma informação que eu não estou vendo ninguém comentando sobre isso. Já foi falado lá atrás, alguns meses atrás, sobre esse assunto, e muito na época, mas depois parou. Ninguém mais tocou nesse assunto. Então prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês agora e fiquem atentos, certo? O Brasil, depois do segundo turno das eleições presidenciais, certo? Há 2 meses, mais ou menos, entrou numa situação muito complicada. O presidente está sendo pressionado, está sendo cobrado a tomar uma atitude, porque a população não aceitou não só o resultado da eleição, mas como a eleição foi levada, né, encaminhada pelo TSE, pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, que também é o presidente do TSE. Então, por causa do resultado e por causa da maneira que as eleições foram levadas e tudo que aconteceu durante as eleições e até depois das eleições, e continuam acontecendo várias prisões, várias censuras ocorrendo no Brasil, a população não aceitou o resultado e muitas famílias, muitas pessoas se encontram nas portas dos quartéis pedindo ajuda às Forças Armadas, pedindo que as Forças Armadas intervenham para recolocar o Brasil na democracia que deveria ser. E com isso, a pressão em cima do presidente para tomar uma atitude tem sido muito grande e uma pressão em cima das Forças Armadas de agir também muito grande. Nós estamos a menos de uma semana da provável posse do presidente eleito, Lula, dia 1º, e até agora não se viu nada assim que pudesse dizer que realmente vai acontecer alguma coisa. Não aconteceu nada ainda e tudo faz acreditar que talvez não aconteça nada. Não sei. Mas o que eu quero passar para vocês é uma coisa, que ninguém está falando sobre isso. Está todo mundo cobrando do presidente que ele convoque, que ele acione as Forças Armadas para intervir, voltando o Brasil à democracia, fazendo com que a Constituição volte a ser respeitada, porque várias decisões do STF, do TSE, do ministro Alexandre de Moraes têm ido contra o que está na Constituição e está todo mundo pressionando nesse sentido. Mas o pessoal esqueceu de uma coisa muito importante que aconteceu nesse período da eleição. Uma coisa tão importante quanto fazer respeitar a Constituição, como talvez até mais importante. Prestem bem atenção. Está todo mundo esquecendo de uma situação que aconteceu durante as eleições muito séria. Durante as eleições, as Forças Armadas participaram do processo de avaliação das urnas, certo? Não só as Forças Armadas, como vários órgãos. Todos eles emitiram os seus relatórios. As Forças Armadas também emitiu o seu relatório. E no relatório das Forças Armadas, as Forças Armadas deixaram bem claro que não conseguiram analisar, avaliar que tenha tido fraude, porque da maneira que eles puderam analisar as urnas, eles não tiveram como comprovar que houve fraude. Mas no mesmo relatório eles dizem que, apesar de não poderem dizer que comprovadamente que houve fraude, o que eles puderam avaliar, ficou claro que há a possibilidade de haver fraude e que há uma grande possibilidade de que tenha havido fraude. Tanto é que eles pedem ao TSE que se faça uma avaliação imediata nas urnas para se tirar essa dúvida. Não só as Forças Armadas, mas não só o pessoal do TSE, vários órgãos analisasse, investigasse as urnas a fundo realmente para saber se houve ou não fraude. Só que o TSE não deu ouvido, deixou para lá.
nem respondeu isso às Forças Armadas. É esse o ponto que eu quero falar. Está todo mundo esquecendo disso. Porque se as Forças Armadas participaram da eleição, analisando as urnas, analisando o resultado das urnas, e fala que pode ter havido fraude nas eleições, as Forças Armadas estão dizendo que pode ter havido um crime eleitoral e um crime de segurança nacional. Certo? Então, a partir desse momento, as Forças Armadas, elas são obrigadas a agirem independente de convocação, de pedido de ação do presidente ou de qualquer um outro órgão. Porque é a mesma coisa que um policial militar parado numa esquina, vendo alguém assaltando a outra ali na frente dele, ele olha, está um pouquinho de longe, ele fica na dúvida se está ou não havendo o assalto, né? Mas ele acredita que possa ser um assalto, sim. Aí a vítima, né, a suposta vítima, vai para uma direção e o suposto ladrão vem na direção dele. Aí ele para o ladrão e fica, vem cá, você estava roubando aquela pessoa ali na frente? O cara olha para a cara do policial e simplesmente vai embora. Nem responde, não dá atenção para o policial. O policial deixa para lá, não faz nada. O policial está cometendo um crime, não está? Porque ele percebeu um possível crime e não agiu. Muito pelo contrário, ele ainda parou o possível criminoso, questionou ele, o criminoso não deu atenção dele, para ele, foi embora e ele deixou para lá. Isso é crime. A mesma coisa vai ser as Forças Armadas se não agirem. Porque as Forças Armadas, no relatório, disse: há sim uma grande probabilidade de que tenha havido fraude. Então, as Forças Armadas estão dizendo no relatório que pode ter havido, sim, um crime eleitoral, um crime contra a segurança nacional. Então, a partir desse momento, as Forças Armadas, o ministro da Defesa, as Forças Armadas, os comandantes das Forças Armadas são obrigados a agir, porque todos eles assinaram o relatório, certo? O presidente Bolsonaro não vai acionar as Forças Armadas? Não tem problema, mas o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes e os demais comandantes da Aeronáutica e da Marinha, eles são obrigados a agir, independente do acionamento ou não do presidente. Porque eles falaram num documento oficial de que pode ter havido, sim, um crime. Então, se eles perceberam isso, eles são obrigados a agirem. Caso contrário, eles estarão cometendo um crime. Porque o militar que vê um crime acontecer e não age é conivente com o crime que está acontecendo. E as Forças Armadas não podem ser coniventes com um crime que eles mesmos disseram que pode estar acontecendo. Então, são duas situações. Uma é a situação do presidente acionar por causa do desequilíbrio entre os poderes que está acontecendo com o STF, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e outro problema é o possível, o provável crime de fraude nas eleições que as Forças Armadas colocaram no seu relatório. Isso é uma situação que o ministro da Defesa, que os comandantes das Forças Armadas devem, por obrigação de dever, de função, agirem independente do presidente acionar ou não. Certo? Então, são duas situações. Uma depende do presidente e outra não. Faltam poucos dias para a posse do presidente eleito e vamos aguardar para ver o que o presidente Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas vão fazer nesse período que está faltando aí. Convido os amigos que não foram inscritos a se inscrever, compartilhe o nosso trabalho, ative o sininho para estar recebendo notificações
certo? E até o próximo vídeo.